Noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Tudo na paz? Comigo tá tudo bem também, graças a Deus. Só agradecer, nada a reclamar. Como diz o provérbio, quem reclama, né, só leva angustiado. E com a graça de Deus, se eu e você, a gente conseguir entender que a murmuração só atrai tristeza, a gente vai ser bem feliz murmurando menos. Pai amado, Pai querido, bom dia, boa tarde, boa noite. O Senhor está bem, Pai amado? Fico feliz em saber que o Senhor está bem. Agradeço a Deus por tudo. Obrigado, meu Deus, por tudo. Muito obrigado. Oh, Pai amado, meu Deus, vivo e maravilhoso. Muito obrigado por Obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida de toda a minha família, do qual estenda todos os meus parentes, todos os meus conhecidos. Se existir alguma pessoa nesse momento, Senhor, pensando em tirar a sua vida, pensando, Senhor, em fazer alguma besteira contra si mesmo, que esteja repreendido em nome de Jesus. Por isso, Pai amado, Pai querido, eu te peço que o Senhor fortaleça a cada um nesse momento, pela fé que tu tem no teu Filho Jesus que enviasse para nós aqui na terra. Muito obrigado, Pai amado. E agradeço em nome de Jesus. Amém. Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não é dizer nem de morrer, que a Virgem Santíssima de mim valei. Valei-me, Virgens. Vocês estão bem, né? Eu estou bem também, graças a Deus. Hoje a inspiração de hoje a gente vai encontrar lá no livro de Mateus 12, 46 a 50. É aquele evangelho muito conhecido da família de Jesus. Se você olhar bem, se você for estudar a Escritura, você vai entender esse texto bem claro. Quando diz assim, Jesus estava em uma comunidade, eu acho que ele devia estar em Betânia, não sei, ou em Nazaré, em uma comunidade, que tinha muito parente dele ali. Né? O que você queira que não queira, Jesus tinha parente. Né? Maria era de uma família grande. Né? Maria era de uma família grande. Ela tinha uma irmã, perdão, José tinha um irmão chamado Cleófas. E assim era uma família, vamos dizer assim, bastante conhecida na região. E quando Jesus começou o seu ministério, né, de anunciar a palavra, ele estava um certo dia fazendo uma palestra. Ele estava em uma comunidade e alguém chegou e falou assim: a tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Boa exclamação, né? Se você for estudar os textos bíblicos, você vai ver que todos os judeus, se você for estudar o hebraico, os judeus, a vida dos judeus, ele se comunica como irmão, né? É uma irmandade, né? E Jesus era judeu, sua mãe judia, seus parentes judeus, então eles se tratavam como irmão, né? Hoje não, hoje chegar um primo meu, todo mundo vai dizer, teu primo está aí fora. Se chegar um primo terceiro, quarto, quinto, um tio, teu tio está aí fora, tua tia está aí fora, né? Mas na época de Jesus não tinha essa cultura, né? Tio e tia, primo e prima, não tinha essa cultura. A cultura era só de irmão. Se você for pegar os textos judaicos, você vai ver que até assim, um, José tinha um filho, Antônio tinha um filho, os dois são irmãos. José tinha uma filha, e Antônio tinha uma José tinha um filho, Antônio tinha uma filha. Então, se casava irmão com irmão. Entenderam a cultura que eles tinham na época. Mas, assim, é necessário que às vezes a gente vai estudar um pouco a escritura para a gente entender esses textos, né, para a gente não confundir as coisas. Porque se você pegar o texto bíblico, né, que Maria foi anunciada que ia ficar grávida, né,
você vai pegar o texto, você vai encontrar também lá no livro de Isaías, quando diz assim, eis que uma virgem dará à luz. Ou seja, eis que uma mulher dará à luz. Eis que uma virgem dará à luz. É uma coisa até complexa, né? De entender, né? Ô missionário, mas me explica melhor para entender. É porque assim, você não pode ver a Bíblia cegamente. Eu estou cansado de explicar isso. Desculpa usar essa expressão. Cansado. Eu comunico isso todo o tempo. Você tem que ler a Bíblia à luz do Espírito Santo e você deixar se guiar pelo Espírito Santo. Deixar a maturidade da palavra fecundar em você. Porque se você ficar preso somente na entrelinha da palavra, você não vai chegar além vamos dizer assim, além da inspiração. O que é além da inspiração? É o entendimento. É o entendimento. Lá no livro de Isaías diz assim, ó, escuta a palavra, ó, a virgem terá um filho. Você escutou o que foi que eu falei? Eis que a virgem terá um filho. Não diz assim, ó, eis que a mulher terá um filho. Você entende? Então, assim, ela teve essa criança virgem. Por quê? Ela foi preservada dessa marca. E quando José foi coabitar com ela, José foi mais como um guardião, sabe? José foi mais como um guardião. Existia uma cultura na época que, de Cristo, naquela época, que não é feito hoje, né? Não é feito hoje. Hoje a gente vê a sexualidade ela muito avançada. Ela é muito avançada, é tão tal que hoje o camarada namora com a moça, ele namora, mas já tem relação sexual com ela. Você, acho que você já ouviu falar isso, você não é nenhuma criança, né? Acho que você já ouviu falar que você não é nenhuma criança. Tem gente que diz assim, os casais são noivos, eles são noivos e moram juntos na mesma casa. É, que tipo de expressão eu vou usar para isso? É uma coisa fora do comum da época da cultura de Jesus. Você quer ver um exemplo? Na época de Jesus, quando uma moça era dada em casamento a um rapaz, muitas vezes ela era criança. Se fosse na época de hoje, o conselho tutelar tinha muito serviço. Se a cultura de Jesus fosse na época de hoje, a justiça humana pernambucana e brasileira ia ter muito serviço. Porque casava criança. Era uma cultura da época. Ah, mas eu não aceito. É um problema seu. Você não aceita, não quer aceitar. Mas a Bíblia foi feita para mim e você. A palavra de Deus ela existe para mim e você, independente que eu aceite ou você aceite. A palavra de Deus ela não foi. Ela não existe para eu e você não aceitar. A palavra de Deus existe para mim e você apenas respeitar. E se quiser, se não quiser, vai ter que querer. E quem manda em mim e você é a palavra de Deus. Não é Deus. Não é você que manda em mim. Leva a luz da inspiração. Então existia essa cultura na época, na terra de Jesus. Criança, a mulher casava ainda jovem, prometida em casamento, casava jovem. Só podia coabitar com aquele rapaz em tempo determinado pela a família. Daqui a começou ela, vamos supor, daqui a 10 anos, 15 anos, eles não se viam. Esse negócio de estar beijinho, beijinho, pau, pau, muito diferente. A cultura da terra de Jesus é diferente da cultura do Brasil e de boa parte do mundo. E tem alguns lugares ainda que as culturas prevalecem. Tá? Mas vamos lá. Então, quando eles dois
é, foram morar junto, Maria já estava grávida. José, já sabendo que Maria era o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, estava ali, o Filho de Deus estava naquela. Olha, gente, olha, gente, eu vou falar um negócio para você. É, José, pai adotivo de Jesus, era um homem tão sério. Ele era um homem tão sério que ele, que ele foi escolhido para ser o pai de Jesus. Você está pensando para ser escolhido pai e mãe do camarada que ia ser dono da libertação do povo de Deus, o camarada Cristo vivo, você está pensando que era qualquer palhaço que ia assumir essa função? Está pensando que é qualquer carinha, qualquer cabrinha, qualquer homem que ia assumir essa função? Tem que ser duas pessoas especiais, preparadas. Maria, desde a barriga da mãe que era estéril, a mãe dela era estéril, e José, desde a sua, José, quando ele foi coabitar com Maria, foram morar junto, foram morar junto, José já passava dos seus quase 60 anos. É bom, gente, é bom a gente estudar as escrituras, senão a gente fica perdido, igual bambu na cheia. Hoje eu agradeço a Deus por ter certa propriedade no que falo, mediante assim, há muita escuta da palavra, entende? Por dia, se eu escutar 100 palavras, vou te dar esse exemplo. Por dia, se eu escutar 100 palavras, 100, 70 é daqui. Ó. Se eu escutar por dia 100 palavras, 70 é da palavra de Deus. E 30% é trabalho, é a vida social, é a comunidade, é as obrigações, só 30, 70 é aqui. Porque isso me faz bem, isso me atrai. Tem pessoas que é louco por futebol. Eu sou louco por isso aqui. Tem pessoas que é louco, apaixonado por trabalho. Eu gosto de trabalhar, mas eu gosto mais disso aqui. Tem pessoas que ele é louco para falar da vida dos outros. Eu gosto de falar disso aqui. Entende? Então, ó, quando disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, Jesus olhou para todos que estavam naquela sala, estavam os seus discípulos. E Jesus disse, minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu queria te convidar a fazer a vontade do Pai que está no céu. É ler a Escritura, é ser bondoso, é ser carinhoso com as pessoas, é ser prestativo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. E nesse dia maravilhoso de hoje, esse dia, seja muita bênção na sua vida e na vida da sua família. Se existir alguma perseguição espiritual, eu te peço, Jesus, se existir alguma perseguição espiritual na vida dessa pessoa, na vida dessa família, eu peço que pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado no madeiro para redimir todos os pecadores, esse demônio se afaste em nome de Jesus. Que saia da boca dessa pessoa, que saia do seu coração, que saia da sua mente, que saia dos seus ouvidos, que saia das suas mãos, que saia dos seus pés. Demônio, eu te ordeno em nome de Jesus, que tu saia da mente dessa pessoa, tu saia da mente de todos que escutam essa palavra, tu
saia do ouvido e dos ouvidos de todos que escutam essa palavra. Eu ordeno em nome de Jesus que tu saia da boca de todos que escutam essa palavra, que tu saia da garganta, que tu saia do coração, que tu saia do corpo, que tu sai em nome de Jesus dos braços, das pernas. Eu te ordeno, demônio, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas horas que são, eu te ordeno que tu saia dos pés dessas pessoas. E todos aqueles que vêem ou escutar essa palavra nesse dia de hoje, seja libertado do demônio. É uma ordem, em nome de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração do exorcismo? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não é de viver nem de morrer. A Virgem Santíssima da lei de Deus. Amém. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? É todo aquele que faz a vontade de Deus. É todo aquele que faz a vontade do Deus único de Abraão, de Isaac. Lembre-se disso, viu? Lembre-se disso. Hoje eu quero ainda investigar esse tópico que eu falei ontem, que a pessoa que reza o Pai Nosso com integridade, está fazendo a sua própria condenação. E eu estico esse tópico para hoje. Se você tiver alguém indiferente, você é indiferente com ele ou ele indiferente com você, arruma um jeito, vá até ele, faça, faça assim, ó, uma reaproximação com essa pessoa. Se reaproxime. Eu não vou dizer que você vai ser amigo como você era, amiga como você era. Eu não vou dizer que você vai ser próximo como você era com essa pessoa, mas se aproxime. Cave com essa pessoa um laço de paz, para que haja paz entre vocês. Porque se você morrer, se eu morrer com indiferença com alguém, ou alguém comigo, nem eu nem você entra no céu. Eu queria que você tivesse plena consciência disso, certo? Olha, eu estou rezando pelos mortos faz dias. E uma coisa que pesa muito na oração pelos mortos é, primeiro ponto, pessoas que morreram sem conhecer a Deus. Como missionário, a pessoa morreu sem conhecer a Deus. Claro, aquele que não foi à vontade dele não conhece ele. Só foi à vontade dele quem conhece. Um ponto. Segundo ponto, tem muitas pessoas que partiram com pessoas indiferentes, entregadas. Essas pessoas também não entram no céu. Mas eles não estão condenados. Eles vão para o purgatório, vão haver uma purificação, tá certo? Para que aconteça a salvação na vida deles, tá certo? Então, assim, ó, abra seu olho. Se você conhecer alguém que não se fala na sua família, existe essa rixa, procure acabar com isso, derramando a paz sobre essas pessoas. Porque se essas pessoas, quem quer que seja, não importa, se o Papa Leão XIV tiver um intrigado, ele é Papa, ele não entra no céu. É uma ordem. Nós vamos falar em top de coisas que vai empatar, impedir eu e você de entrar no céu. E uma dessas coisas, tá? É a inimizade com as pessoas. Então, assim, ó, nós vamos fazer também um vídeo falando a respeito. O que leva o ser humano, o que vai empatar o ser humano a entrar no céu? Mas se você pegar o seu celular e você fazer a pergunta assim, ó, Google, no Google, tá escrito lá, Google, o que impedirá a pessoa de entrar no céu? Quem ficará de fora do céu? Aí ele vai falar tudo isso, isso e isso. Se você se enquadrar nisso aí, você
toma cuidado, tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.